que já faz pelo menos 2000 anos. Mas sempre há uma igreja esperando o Salvador. Amém. Nós somos um povo que estamos glorificando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, nos fortalecendo na caminhada para alcançarmos aquilo que Jesus nos prometeu, que é a vida eterna. Amém. Não é por isso que nós estamos nessa batalha, passando por muitas coisas, muitos obstáculos. Nós somos como atletas que vencem obstáculos, mas o importante é chegar no final. Amém. Não é? Nós não desistimos daquilo que Jesus planejou para mim e para você. É importante a gente entender isso, que por todas as coisas que nós passamos, por tudo aquilo que nós vivemos, nós não podemos desistir do chamado de Jesus. Amém. É importante a gente saber isso, porque, irmãos, nós vivemos dias onde as pessoas desistem de tudo e de todos por qualquer coisa. E Jesus não é qualquer coisa, Jesus é o nosso Salvador. Olha aí. Jesus é aquele que vai nos levar para o céu para vivermos lá eternamente. Amém. Então é importante que nós tenhamos esse sentimento, essa consciência que Jesus ele é tudo para a nossa vida. Amém. Então ele diz assim, irmãos, o tema, não é, a quem Jesus vem buscar, irmãos, é muito interessante para nossos dias, porque existiu lá no Jardim do Éden um lugar que Deus criou para o homem habitar, e que depois que o homem errou na presença do Senhor, o Senhor os tirou de lá. O Senhor tirou o homem de onde ele havia colocado para viver, né, fora do Jardim do Éden, e nós somos esses descendentes. Né? Nós somos os descendentes daquele erro que houve lá no começo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu amor pela humanidade, nós estamos aqui glorificando o seu nome. Amém. Mas sabe por que estamos aqui glorificando o seu nome, irmãos? Porque Deus, embora o homem tenha falhado, tenha errado lá no começo, Deus abriu uma porta para que nós pudéssemos entrar no céu. Amém. Existe um jugo sobre a humanidade, existe. Mas existe uma porta para o céu para aqueles que creem, né? Creem na salvação de Jesus. Amém. E é interessante a gente saber, irmãos, que nós não vivemos apenas por viver, nós temos uma razão, um motivo para viver, que é Jesus. Amém. Jesus é a nossa motivação. Não é? Não adianta a gente se motiva por alguma coisa, mas também a gente desiste por facilidade de outras coisas. Mas o motivo da gente subir à igreja para glorificar é Jesus. Amém. A razão de nós orarmos é porque nós amamos a Jesus. Amém. Mas a gente entende também, irmãos, que para entrar no céu é necessário algumas regras. Deus criou algumas regras para que nós pudéssemos entrar no céu. Porque aquela história que as pessoas tinham na antiguidade, que todo mundo que morre vai para o céu, não vai. Existem regras para poder entrar no céu. E Jesus criou essas regras justamente para não entrar todo mundo. Só entra verdadeiramente aquele que crê. Amém. Amém. Então é necessário, né, é importante que nós conheçamos algumas dessas regras para que nós possamos ter as portas abertas para entrar no céu. E a palavra diz assim, como nós lemos aqui em Mateus 24:46, diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mas ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo a um modelo de vida e de atitudes que possibilita a porta se abrir para você ir morar na eternidade. Então a primeira coisa, irmão, nós entendemos que quem Jesus vem buscar? Os justos. Amém. Os justos são aqueles que são justificados pelo sangue derramado ali na cruz. Amém. Se não houvesse o derramamento de sangue ali na cruz, não haveria salvação nem para mim e nem para você. Então, irmãos, nós pecamos, mas somos justificados pelo sangue de Jesus, um sangue remidor que tira o pecado e que dá acesso ao céu. Amém. Porque se o homem não estiver lavado neste sangue glorioso de Jesus, não há acesso ao céu. Não há acesso à eternidade,
com Jesus. Então, o homem precisa ser justificado. E não apenas dizer que tem Jesus no coração, mas ele tem que dizer que aceita Jesus como seu Salvador. Amém. Não basta apenas dizer que ama Jesus, mas não aceita as regras de vida e de atitudes que Jesus tem determinado. Nesses dias, eu falando com uma pessoa, ela disse assim: mas eu tenho Jesus no coração desde criança. Diga amém, meu irmão, amém. Graças a Deus você tem Jesus no coração desde criança. Eu disse assim: mas por que você não vive o Evangelho? Ele disse: aí é outra coisa. Eu digo: pronto, essa outra coisa que impede de você conhecer a eternidade. Então não adianta dizer apenas que tem Jesus no coração. Você tem que ter uma vida com Ele. Amém. Irmãos, isso é fato. E você entende isso, o céu a gente entende como? Você não deixa nenhum estranho entrar na sua casa. Você deixa? Você abre a porta para o estranho entrar? Não. Porque você vive com as portas fechadas, para que o inimigo, aquele que faz mal às pessoas, entre na sua casa. A mesma coisa é o céu. As portas estão fechadas para aqueles que não querem uma vivência, a salvação de Cristo. Mas a porta sempre estará aberta para aqueles que creem e querem Jesus como seu Salvador. Amém. Então é preciso que nós estejamos justificados para que nós possamos ter acesso à maior bênção e o maior presente que o ser humano pode ter. É Jesus, no dia que, se Jesus não vier buscar a sua igreja, ou que você não seja arrebatado, quando você chegar lá, diante de Jesus e dizer assim: olha, você vai ficar aqui do meu lado. Você vai morar comigo eternamente. Amém. Esse é o maior presente, meu querido. Glória a Deus. Isso aqui é tudo passageiro, tudo passa. Mas um dia todos nós estaremos diante de Jesus. Amém. E o que nós queremos ouvir da parte de Jesus, ele diz: venha para cá, bendito do meu Pai. Glória a Deus. É isso que eu e você quer ouvir. Então, para que nós alcancemos, para que nós possamos estar diante de Jesus, aprovados por Ele, para morar com Ele, nós temos que estar justificados no sangue de Jesus. Amém. A segunda coisa, irmãos, é santos. Justos e santos. Santos não é aquelas pessoas que têm imagem por aí. Santos quer dizer separados. Então, quando você diz que alguém é santo, você está dizendo que aquela pessoa é separada. Então, irmãos, nós vivemos no mundo, mas nós temos que estar separados das coisas do mundo. Porque as leis que hoje regem a nossa vida não é mais as leis dos homens, mas a lei de Deus. Porque é a lei de Deus que vai fazer você ter uma nova consciência e você ter direito a entrar na eternidade. Nós não podemos entrar no céu de qualquer jeito, existem regras. Então, se você não for um separado, se você não tiver uma vida separada deste mundo, e uma vida separada deste mundo, irmãos, é não viver as coisas desta vida. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos apresentou uma obra redentora, uma obra onde você trabalha, que você vive e que você tem salvação. Então, se nós não podemos servir a dois senhores, nós só servimos a um Senhor. Nós só temos a Jesus como o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso sumo sacerdote real. Então, nós temos que estar separados de todas essas coisas que o mundo tem nos apresentado. E o mundo, irmãos, é uma coisa tão importante, essa questão da separação, que veja, irmãos, desde pequeno, desde a nossa criança, eu ainda sou novo, não sou velho não. Só passei dos 30, né? A gente vê que desde criança, irmãos, nós somos ensinados e nós ensinamos aos nossos filhos a estudar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando a criança cresce, vai tomando sentido de gente, vai aumentando, vai tendo sabedoria, a primeira coisa que a gente faz é os colocar na escola. Então a criança vai estudando, vai desenvolvendo, e você ali vai se preocupando com ele, com o crescimento dele, com o que ele vai aprender, com o que ele vai fazer, para que ele tenha um futuro próspero. Não é assim? Mas, quando nós falamos
de separação, nós estamos falando disso que eu vou explicar para os irmãos agora. Muitas vezes nós preparamos nossos filhos, preparamos nossos amigos, nossos parentes para essa vida. E não preparamos nossos filhos para Jesus. Em Israel, irmãos, as crianças a partir de 5 anos de idade, elas já começam a estudar a Torá. A Bíblia lá é uma matéria, é a principal matéria, e a criança começa a aprender a palavra de Deus a partir dos 5 anos de idade. E nós nos tornamos adultos, velhos, e não queremos compreender. Quando a gente vai apresentar a Bíblia, ele diz, não, isso eu não quero isso não, porque é escrito pelo homem. Se fosse escrito pelo homem, irmãos, se fosse inspirado pelo homem, isso aqui não existia mais. Porque nenhum livro na história da humanidade muda a vida de uma pessoa como a Bíblia muda. Porque a Bíblia, irmãos, não é apenas letras, é a palavra de Deus para nós. Amém. Então, para todo aquele que crê, para todo aquele que exerce e quer exercer uma separação, tem que se preparar para morar no céu. E eu e você somos responsáveis pelos pequenos, pelos jovens, pelos adolescentes. Estava falando isso ao irmão Sebastião agora, alguns instantes atrás, que nós temos que preparar uma criança, a juventude, para que eles possam se separar deste mundo e se preparar para Cristo. Amém. Não estou dizendo que nós não devemos nos preparar para esta vida, sim, mas devemos se preparar também para ter uma vida com Jesus. E eu e você não teremos uma vida separada se nós não tivermos esse entendimento que temos que separar as coisas do mundo e as coisas de Jesus. Nós temos que saber preparar e nos preparar mais para as coisas de Deus, que são eternas, porque as coisas dessa vida são passageiras. Então é importante que nós tenhamos isso como entendimento, que as coisas de Deus são mais importantes do que as coisas desse mundo. Glória a Deus, sim. É importante nós entendermos que nós temos que nos separar e saber separar as coisas do mundo e as coisas da obra de Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos nos perder. E na hora que as portas forem abertas, nós precisamos estar prontos para adentrar na porta celestial. Amém. Amém. A outra coisa, irmãos, é ser salvos. Irmãos, a salvação é uma coisa tão extraordinária que nós, às vezes, não temos dimensão do que é a salvação. Porque muitos pensam na salvação como apenas livramento físico. Mas o livramento principal relacionado à salvação é o livramento espiritual. Amém. Porque, irmãos, nós somos pó. E do pó vamos retornar. Mas o Espírito, ele vive para sempre. Amém. Com Jesus ou sem Jesus. Então, quando a Bíblia fala em salvação, ele fala da salvação da alma. E que também, que se chama soteria, a gente aprende isso no seminário sobre soteria, que fala que salvação também traz benefícios para esta vida. Então, quando você tem salvação nesta vida, quais são os livramentos dessa vida? Você está sempre com a proteção de Deus sobre sua vida. Amém. É você ter uma vida segura. Quando você crê em Deus, você não deve temer. Eu digo, por que não deve temer? Porque às vezes nós tememos muitas coisas. E principalmente as coisas desse mundo e no mundo principalmente que estamos vivendo. Mas Deus é o nosso guarda, irmãos. Amém. Deus, ele cuida de cada um de nós. Todos os dias Deus nos concede livramentos tremendos, curas, libertações. Mas o que é isso, irmãos? Isso são os benefícios da salvação. Né? Além da salvação espiritual, traz também a salvação material. Quantas coisas nós deixamos de comer e de beber, que isso traria prejuízo para nós, mas a salvação nos tira isso de nossas vidas. Certa vez um irmão perguntou assim, meu irmão, por que Deus proíbe tantos alimentos na Bíblia?
Sabe por quê? Deus colocou, não coma isso aqui não é para comer, isso aqui não é para comer. Irmãos, a Bíblia, Deus faz uma relação